Olá, seja muito bem-vindo ao canal do IR Descomplicado. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema que interessa muito ao contribuinte, que é justamente formas de diminuir a mordida do leão no seu patrimônio, ou seja, diminuir o imposto a pagar quando o assunto é imposto de renda de pessoa física. Bom, olá novamente, é muito bom ver você aqui com a gente em 2020. E se você não quer perder nada sobre imposto de renda de pessoa física, aproveita e já se inscreve aqui no canal do IR Descomplicado. Bom, a gente está em janeiro, né? É aquele mês um pouco complicado, que chega bastante boleto aí pra gente pagar. O mês que a gente tem que pagar IPTU, IPVA, material escolar, renovação de matrícula dos filhos no colégio, ou seja, um mês complicado em que a gente tem muita despesa e realmente o nosso bolso sente esse impacto. Infelizmente esse vídeo aqui não tem como a gente te passar uma forma de amenizar esses impostos e determinadas despesas aí que vem agora em janeiro, mas a gente vai te passar aqui algumas formas de você reduzir aí o imposto a pagar no imposto de renda, que acaba sendo também uma forma de você aliviar aí todas as despesas que você vai ter ao longo do ano, ao longo desse 2020. Para a gente todo mundo ficar na mesma página, a gente vai deixar aqui dois vídeos linkados na descrição desse atual vídeo aqui, que é justamente sobre quem é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, quais são os documentos mais importantes para você ter em mãos quando você for preencher a sua declaração de imposto de renda, no caso essa válida para o ano de 2020. Bom, então entrando agora propriamente no conteúdo aqui desse vídeo, a gente vai te passar algumas formas de você reduzir o imposto a pagar no que tange o imposto de renda de pessoa física. Isso envolve algumas despesas que você teve ao longo do ano de 2019, em que você, tendo a devida comprovação delas, que é importante caso tenha alguma fiscalização da Receita Federal, você pode inserir elas na declaração que você vai apresentar em 2020 e aí sim reduzir o saldo desse imposto que você deve pagar. Então pega aí seu caderninho, seu bloquinho de anotações, o celular que seja, qualquer lugar que você queira anotar essas dicas, que eu tenho certeza que elas vão ser fundamentais aí para a sua declaração de imposto de renda aí em 2020. Bom, a nossa primeira dica aqui é sobre a previdência privada. Se você possui os planos de PGBL ou Fundo de Aposentadoria Programada Individual e você realizou aporte ao longo do ano nesses planos, você pode deduzir esses valores do imposto de renda de pessoa física. Mas atenção aqui para esse ponto. Tem um teto que limita as deduções quando o assunto é previdência privada. O contribuinte só pode reduzir 12% do valor total de seus rendimentos tributáveis. Vou citar aqui um exemplo para ficar mais claro. Caso um contribuinte tenha apresentado rendimentos tributáveis na casa de R$100 mil, ele só vai poder deduzir a título de previdência privada valores de até R$12 mil, ou seja, 12% desses rendimentos tributáveis. A segunda dica que o IR Descomplicado aqui apresenta para você é sobre os planos de saúde. Se você arcou ao longo de 2019 com planos de saúde para você mesmo ou para os seus dependentes, você pode sim deduzir os valores que foram aí dispendidos com ele na sua declaração de imposto de renda. Bom, e a dica aqui de número 3 que nós passamos para você é sobre a cirurgia plástica. Aqui não interessa para que fim ela teve, qualquer cirurgia plástica que o contribuinte teve pode ser sim abatida do seu imposto de renda de pessoa física. Passando aqui nós temos a quarta dica, que é justamente despesas com médicos no exterior. Caso o contribuinte tenha tido algum tratamento realizado fora do país, esse valor pode ser integralmente abatido na sua declaração de imposto de renda. Bom, e a dica de número 5 que o IR Descomplicado passa para você aqui nesse vídeo é sobre gastos com próteses ou cadeira de rodas. Gastos que o contribuinte tem com cadeira de rodas ou próteses podem sim ser incluídos na sua declaração de imposto de renda para que você reduza o valor do imposto a pagar. Gastos com marca-passo também se incluem em um tipo de prótese e também podem ser deduzidos aí do seu imposto de renda. Saindo da esfera médica, nós chegamos à nossa dica de número 6, que é justamente gastos com benfeitorias em um imóvel antes de sua venda. Se um contribuinte, por exemplo, possui um apartamento e antes da venda justamente desse imóvel, desse apartamento, realiza reformas para a melhoria desse imóvel, o valor gasto com essas melhorias, com essas reformas, pode ser inserido na sua declaração de imposto de renda a fim de abater o imposto a pagar. Então, fiquem atentos aí para caso você tenha se enquadrado nessa situação ao longo de 2019, em 2020 você já pode aplicar ela na sua declaração de imposto de renda. A dica de número 7 também está ligada a imóveis, que é justamente no caso
de aluguel. E aqui nós temos duas situações que são comuns até na vida do contribuinte brasileiro, que é bom a gente esclarecer aqui. A primeira delas é sobre a taxa de corretagem, caso você tenha uma imobiliária intermediando o negócio entre você e o seu eventual inquilino, caso você tenha um imóvel que seja alugado para um terceiro. Nesse caso, você pode utilizar o valor da taxa de corretagem para abater do valor do aluguel, e isso incide diretamente no valor do imposto de renda mensal, porque dessa forma, vale lembrar que rendimentos advindos de aluguel devem ser declarados por meio do Carnê-Leão, e no caso essa taxa de corretagem pode ser abatida do valor do aluguel, o que diminui a base de cálculo, ou seja, o montante por onde vai ser calculado o imposto de renda. Já a segunda situação envolvendo essa dica de número 7 é sobre um imóvel que é alugado, mas na verdade ele pertence a um casal. Então cada cônjuge pode declarar em seu Carnê-Leão mensal 50% desse valor recebido a título de aluguel, e dependendo do caso, pode inclusive estar isento de pagar o imposto de renda mensal apurado no Carnê-Leão. Então muita atenção nessas duas situações, porque dependendo do caso você pode diminuir consideravelmente ou até não pagar imposto de renda em algum desses casos, tá ok? Na dica de número 8 nós temos os gastos com psicólogo ou psiquiatra, em que podem ser abatidos aí também na sua declaração de imposto de renda. Já nos encaminhando aqui para a reta final desse vídeo, chegamos até a dica de número 9, que é justamente despesas com educação. Se o contribuinte teve despesas com educação, seja no Brasil ou no exterior, esse valor pode ser utilizado para abater o saldo de imposto a pagar na sua declaração de imposto de renda. Mas atenção aqui, esse valor tem um limite anual de R$ 3.561,50. Muitos contribuintes acabam na elaboração da sua declaração colocando valores acima desse limite e acabam muitas vezes caindo em malha fina por conta disso. Então é importante observar esse limite. Então tenham sempre esse limite de R$ 3.561,50 na hora de declarar os seus gastos com educação. Por fim, chegamos aqui à nossa última dica, 10ª dica para você reduzir o saldo de imposto a pagar, e é justamente uma dica específica para os profissionais autônomos. Quem é profissional autônomo pode se beneficiar de algumas deduções que podem ser feitas. Vale lembrar que o profissional autônomo deve apurar o seu imposto de renda mensalmente através do Carnê-Leão, e no Carnê-Leão admite algumas deduções. Entre elas, a gente pode separar em duas situações aqui distintas. A primeira delas é para o autônomo que trabalha em home office, trabalha na sua própria residência, em que aí ele pode abater 1/5 de gastos que são comuns, corriqueiros, mas que influem na sua atividade. Por exemplo, o autônomo que atua em home office pode deduzir 1/5 de gastos com energia e água. Já os profissionais autônomos que atuam fora da sua residência, ou seja, com endereço comercial fixo, podem abater aí diversas despesas que são essenciais à sua função, como, por exemplo, aluguel, gastos com material de escritório, são muito corriqueiros e podem ser utilizados para deduzir o saldo a pagar de imposto de renda, além também de, por exemplo, até outros impostos. O valor que é despendido por um profissional autônomo a título de ISS também pode ser utilizado para reduzir o saldo de imposto a pagar mensalmente aí no seu Carnê-Leão. E agora, para finalizar justamente essa dica de número 10, eu vou dar um exemplo que eu próprio tive nos meus primeiros anos de atuação. Eu, que no caso, para quem não sabe, sou advogado e atuei durante praticamente quase 3 anos como profissional autônomo. E nesses 3 anos eu utilizava, por exemplo, o valor gasto com a anuidade da OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil, e utilizava esse valor para abater o cálculo de imposto de renda. Então, é mais um exemplo para vocês que são profissionais autônomos em que um gasto essencial para a sua função pode sim ser utilizado para abater o cálculo de imposto a pagar. Bom, chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Nós aqui do IR Descomplicado passamos para vocês 10 dicas que nós temos certeza que vão te ajudar bastante na hora de elaborar a sua declaração de imposto de renda e que vão fazer que você sinta a mordida do leão de forma mais amena no seu bolso. Mas vale lembrar também que é importante que você guarde todos os comprovantes dessas deduções que foram feitas por pelo menos 5 anos, que é o prazo que a Receita Federal tem para efetuar fiscalizações na sua declaração de imposto de renda. Então, caso tenha uma fiscalização, assim como você ter embasamento para comprovar todas essas deduções e não ter que, de repente, pagar uma multa lá na frente. Nós alertamos aqui também que, para que essas deduções passem a valer já em 2020, você deveria ter realizado elas em 2019. Mas nada impede aí que você aplique essas dicas aqui que nós estamos te passando
em 2020, para que em 2021 você tenha uma redução considerável do valor a pagar de imposto de renda. Recomendação final é sempre aquela: se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e também compartilha esse conteúdo para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, todo mundo que possa se beneficiar desse conteúdo aí sobre imposto de renda. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.